Bem-vindos! Meu nome é Ricardo Benchim e com a ajuda de Deus vamos trabalhar um pouco dos vetores no plano cartesiano de duas dimensões, no plano R2. Então, gente, simbora, simbora, vamos lá. Primeiro vamos lembrar um pouquinho, né, sobre o que temos por conhecimento, mais ou menos do que um vetor de R2, do plano cartesiano. Bom, então vejamos. Aqui nós. Mas o pessoal pode falar, isto parece um ponto, mas lembre que a gente já falou, né? Que uma forma de notar, não é a única, não, temos outras que vamos ver um pouquinho mais na frente. Os vetores de R2 é colocando aqui valores, abre parênteses, valores, neste caso como R2, dois valores, né? Se fosse R3 seriam três valores, separados por vírgulas. Então aqui temos um vetor de R2. Uhum. Em essência, graficamente, o que era um vetor de R2? Pegava esses valores, que no caso do vetor se chamam de componentes, né? E mais ou menos vemos que o ponto estaria por aqui, digamos, né? Para a primeira componente, no eixo X, segunda componente, no eixo Y, que a pessoa chama, então por aqui teria o ponto. Só que agora vou juntar isso com o ponto da origem de coordenadas, assim, isto já está me dando ideia do que um vetor. Só está faltando uma coisinha. Qual a coisinha? Que tem que ser um segmento de reta orientado. Então, uma vez que a gente tem a orientação, então sim podemos falar que este daqui é um vetor de R2. Isto graficamente, o que nós podemos fazer tanto em R2 quanto em R3. Em R4, nossas limitações, né? Nós não conseguimos enxergar um espaço de quatro dimensões, nem de cinco, nem de mais do que isso. Então, fica só no poder da abstração. Mas bom, vamos então continuar trabalhando com R2 para entender melhor como que se comportariam estes novos entes matemáticos chamados de vetores. Graficamente, novamente, em essência, é um segmento de reta orientado. Uhum. Bom, então vamos ver as operações básicas. Vamos pegar então um número real. Uhum. Estamos chamando de lambda, um número real. Um vetor que vamos chamar de vetor x barra, com as componentes x1 e x2. E um outro vetor y barra, com componentes y1 e y2. Esses dois vetores têm duas componentes, então pertencem ao plano cartesiano R2. Bom, então com esses dois vetores e esse númerozinho aqui, nós vamos que definir então o que é a adição dos vetores x barra mais y barra vai ser igual a quê? Bom, é simples. Vamos pegar a primeira componente do primeiro vetor, a primeira componente do segundo vetor, somamos elas e ela vira a primeira componente do vetor adição. E o mesmo com as segundas componentes. Observem, observem. Então, é simples. É só somar componentes com componentes respectivas, né? Então, isso define a adição. Uma observação. X é um elemento de R2, x barra, y barra também é um elemento de R2, e a adição x barra mais y barra, ela é também um elemento de R2. Então, isso quer dizer que a operação adição de vetores de R2 é uma operação binária, pois o resultado também me dá um elemento do mesmo conjunto, neste caso R2. Bom, definamos então agora a multiplicação pelo escalar, ou quer dizer, lambda vezes x barra. Como vai ser? Bom, vamos ter que ter multiplicação, né? Então, esse lambda vai multiplicar cada uma das componentes aqui. Então, ficaria lambda x1, vírgula, lambda x2. Isto. Então, aqui eu obtenho um vetor de R2. Aqui não é uma operação binária, porque lambda não é vetor. Eu tenho que x barra é vetor, o vetor obteve aqui, né? Como resultado, mas como lambda não é vetor, então esta não é operação binária, não. Bom, com a ideia da adição, podemos definir o vetor menos x. Como? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos falar que existe um menos x barra, o vetor seria o negativo do x, que pertence a R2, tá o quê?
Ah, já mais ou menos tem a ideia, né? Que quando eu coloque x mais, x barra mais menos, x barra, tem que dar o vetor nulo. O vetor que tem componentes 0,0. Uhum. Isto. Prontinho. Prontinho. Uhum. Essa é a definição. Bom, qual você acha que seria a forma das componentes do vetor menos x barra? Pense um pouquinho. Se eu tenho x barra com essas componentes, qual seria então a estrutura do vetor menos x barra? Pense aí. Pensaram? Vejamos então. Se você pensou em menos x barra igual a menos x1, vírgula menos x2, então você acertou. Parabéns, né? Porque se eu pego isto e somo com esse daqui, a primeira componente é zero, segunda componente é zero. Muito bem, muito bem. Parabéns. Não é difícil, vocês estão vendo? Não é difícil. Hum? Então, já que não é difícil, vamos fazer uma outra definiçãozinha, né? Que também não é difícil, mas muda um pouco, um pouquinho, um pouquinho. Mas é uma definição muito importante que vocês têm que levar para a sua vida acadêmica e profissional. Qual que é? É a definição do produto escalar. Quer dizer, pego aqui dois vetores, do jeito que a gente viu, né? X barra y barra, com as componentes x1, y1, x1, x1, x2, e para y, y1, y2. Isso mesmo, né? Pegamos esses vetores e definimos, então, o produto escalar como sendo o quê? Bom, isto de aqui. Quer dizer, essa vai ser a notação. X barra ponto, Y barra. Pronto, essa é a notação do produto escalar. E o que vai fazer? Ah, aqui apareceu mesmo. Produto das primeiras componentes, produto das segundas componentes, só que no lugar de estar separado por uma vírgula, aqui temos um mais. Isso, eu vou somar isto. Hum, hum, hum. Então, é só fazer o produto e somar. Só que tem uma diferença grande. Primeira coisa, isto vai dar um número real. Está aqui, é um número real, não dá um vetor. É um número real, também se chama um escalar. É isso aí que esse produto, é por aí que esse produto é pegado com, pega a palavra de produto escalar. Uhum. Então, e outra coisinha, a gente pode denotar não, usando nossa ideia de somatório, né? Como que é? De K1 até 2, porque tem duas componentes em R2, do XK, YK. Quer dizer, multiplica as componentes e vai somando. Uhum, uhum. Uma observação importante é aquela que a gente acabou de falar. O produto escalar é um número real. Uhum. Não é um vetor. Então, aqui também não é uma operação binária, né? Mas é uma definição muito importante. Bom, continuemos então. Lembremos um pouquinho só porque esta notação do somatório às vezes dá muito trabalho no início, né? Mas depois que você pega a ideia, fica fácil. A gente já viu um pouquinho antes, mas como falam, vale a pena ver de novo. Então, por aí. Digamos que com um exemplo, nós temos que somar isto. Os primeiros 100 números naturais, como aquele menino Gauss fez de criança, né? Mas como seria aí quando a gente aplica a ideia do somatório? Bom, vou somar com K1 mais com K quando vale 2, quando vale 3, até chegar ao 100, né? Então, tentem fazer como seria esta soma escrita em termos de somatório. Tentem ver. Vamos lá, de novo. Uma pequena pausa e tentem fazer. Já. One, two, three. Ok. Vejamos o que deu. Uhum. Isto, essa é a forma compacta. Muito bem, né? De n igual a 1 até 100 dos n. Mas no lugar de n, uhum, que é chamado o índice do somatório, nós podemos ter colocado k e obteríamos esta mesma soma. ¿Están lembrados, né? ¿Están lembrados o porquê? Oh, mas também eu poderia ter colocado o i. Uhum. É aquilo que a gente tinha falado, que o índice do somatório é mudo, né? Aham. E a gente também comentou que quando vocês vejam em cálculo,
a integral de Riemann, que está relacionado con as integrais definidas, esta propriedade do índice somatório é mudo vai ajudar bastante, né, para calcular algumas integrais aí. Uhum. Então, pronto. Continuemos então com mais um pouquinho de somatório. Alguns exemplos para fixar a ideia. Agora vamos do contrário. Temos a expressão do somatório, esta daqui e esta daqui. E o que a gente vai querer é que você expanda essa soma. Aqui seria esse daqui. Esse acho que já está parecida, nesse fácil, mamão com açúcar. Essa, vamos ver, né? Você vai trabalhar, observa que começa com K0 e aqui J0, né? Aqui começa com K1. Então, dê uma pausa, peguem uma folha de rascunho e tentem expandir essas somas. Aí, já. Agora, a distância, okidoki. Vejamos então a primeira. Isso. Aqui não era tão difícil, né? Porque vai com K desde 2, 3 até paro aqui no N. E aqui? Bom, aqui também vai ser algo assim, né? Vamos ver, vamos ver. Como? Começa com 2 elevado a zero. Mas espera aí. 2 elevado a zero é um, né? Porque quaisquer número elevado a zero, obviamente tirando o zero, porque zero elevado a zero não está definido. Uhum. Pensem o porquê disso, não é difícil. Está relacionado com a ideia de multiplicação, que a gente viu bem no início, né? Tentando melhorar a base, tá? Mas é bom para fixar as ideias. Tudo bem. Aqui, quando k vale zero, 2 a zero é um. Quando k vale um, vai ser 2 elevado a um, que é 2, né? Quando k vale 2, 2 ao quadrado. Quando vale 3, 2 a k. E vai até 2 elevado a n. E todos eles somados. Desse jeitinho, desse jeitinho. Esse seria 2 elevado a zero, né? 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo. E aí vai indo. E aí vai indo. Muito bom. E aqui, bom, no lugar de j temos que colocar zero. Então seria quando j vale zero, seria cosseno de zero. Cosseno de zero vale 1. Depois, quando j vale 1, vai ser cosseno de πx mais cosseno de 2πx mais... E vai até onde? Até quando j vale n. Então, seria cosseno de nπx. Vejamos como que fica. Ah, muito bom. Não. Tá um pouco assim, né? Grandão na expressão, mas dá pra gente trabalhar. E deu pra gente trabalhar. Excelente, excelente. Então vamos lá, continuando. Vamos ver, que mais vamos ver agora? Sim, vamos trabalhar e vocês também, né? Os exemplos das operações básicas que vimos com os vetores. Quais são as operações básicas? A adição, lembrando, né? A multiplicação por um escalar. E também nós vimos o produto escalar. Essas são as bases que temos para construir esses trabalhos com vetores, né? As nossas construções com vetores. Então, vejamos como que fica. Hum, Temos esse vetor, primeira componente 1, segunda componente menos 2. Temos o vetor y barra, primeira componente 1 e segunda componente 2. Então, vejamos, eles são vetores de R2, sim, claro, tem duas componentes, ambos. Então, podemos nós somar, digamos. E também vamos colocar um lambda eh, de valor 3. Então, se a gente quer somar isso, qualquer a regra, primeira componente com essa primeira componente soma. 1 mais 1 vai dar 2, vírgula. Agora, segunda componente com essa segunda componente, menos 2 com 2 dá 0. Então, vou ter um vetor, aqui está aqui, né? Uma vez somado, 2, 0. Pronto. Uhum. Não é difícil. E se está pedindo lambda x, pega esse 3 e vai multiplicar cada uma dessas componentes aqui. Aqui vai ficar 3, e aqui vai ficar menos 2 vezes 3, que vai dar menos 6. Então fica 3 menos 6, né? Isto mesmo. Uhum. Não é difícil, né? Pronto. Como eu posso, né, reconhecer que menos um é um número real? Então, que tal se no lugar de lambda 3 a gente coloca lambda menos um e, por exemplo, multiplicar esse menos um por esse vetor y? O que nós teríamos? Bom, façam a conta aí rapidinho, já. Ok, então vendo isto,
nós vamos perceber que esse menos 1 vai trocar sinal aqui, vai trocar sinal aqui. Então ficaria menos 1, vírgula menos 2. Oh, gente, estou percebendo uma coisa, né? Que esse menos 1, menos 2 é o mesmo que ter o vetor negativo do y barra. Então, essa é uma outra forma de construir o vetor negativo de y barra. Não só trocando os valores aqui, mas também posso falar multiplicando por um menos 1, que é real. Usando a operação de multiplicação por um escalar. Certinho. Então, sendo assim, quanto que seria x barra menos y barra? Então, pegamos isto e vamos somar com o negativo de y barra, com esse valor. Então, ficaria, bom, 1 com menos 1, 0. Menos 2 com menos 2, menos 4. Estou pegando, né? O vetor, pronto. 0 menos 4. 1 com menos 1 dá 0. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Não tem truque. É só trabalhar com calma, né? E agora sim, com cuidado, sempre, quando a gente não tem experiência, vamos devagar trabalhando com isto. Hum? Então, agora chegou a parte de do it yourself. Faça você mesmo. Como assim? Vamos dar os vetores. Esse vetor A, 2,2, B, 2, menos 1, que são de R2. E vamos falar para vocês calcularem agora A mais B, A menos 2B. Já se multiplicou por menos 2 aqui. E 3A menos B. Então, uma pausa interessante agora com vocês e tentem calcular esses vetorzinhos aí. Já. Ok. Voltando, vejamos. Se eu pego A mais B, é fácil. Só soma isto, soma isto. Então, ficaria 2 com 2, 4. 2 com menos 1 vai dar 1. Então, deu 4,1. Excelente, certinho, certinho. Aham. E agora aqui, bom, vamos pegar então esse A, não tem problema, e aqui temos que multiplicar por menos 2. Então ficaria por menos 2, esse daqui ficaria menos 4, e por menos 2 aqui ficaria 2. Então teria que fazer todo isto, né? 2 menos 2, esse menos 2 agora multiplicou. Aqui fica o vetor A, aqui vai ficar menos 4 com 2. E agora sim, somamos aqui 2 com menos 4, dá menos 2, está aqui. E 2 com 2 deu 4. Então, esta seria a resposta. Aqui, bom, temos que trocar o sinal do B, porque aqui é menos B. E temos que multiplicar por 3 aqui. Só que multiplicar por 3 vai dar 6, 6. Tá, não está tão difícil. Tá bom, 6, 6. Aqui trocando o sinal, ficaria menos 2 com 1. Trocando o sinal. E agora sim, somando. 6 menos 2 dá 4. 6 mais 1 dá 7. Então, essa seria a resposta. Excelente, excelente. Agora vamos, então, ver um exemplo do que seria o produto escalar. Como? Bom, peguemos o vetor x, o vetor y, o vetor z. E aqui vamos fazer, por exemplo, x com y. Como que é, então? Pegamos isto e isto, esses dois vetores aí, e qualquer dica. Pega a primeira componente com a primeira componente, multiplica. 1 vezes 1 dá 1. Pega a segunda componente com segunda componente. Menos 2 vezes 2, e aí? Algo assim, né? Observe que estamos usando os parênteses, porque aqui às vezes a gente quer fazer rapidinho e não dá certo. Não dá certo, né? Então, no início, usem os parênteses, sobretudo pelo sinal, que sempre tem erros nisto. Então, vejamos, revisemos. 1, tá certo? Mais, agora, menos 2 aqui com seu sinal e 2 aqui com seu sinal. E agora sim, 1 vezes 1 dá 1. E aqui vai dar menos 4. Então vai ficar 1 menos 4. E a resposta de 1 menos 4 é, como que é? Pego
aqui como são sinais diferentes, um é positivo, pego o maior, faço a subtração e coloco o sinal do maior. Quer dizer, 4 menos 1 dá 3, pego o sinal do maior, dá menos 3. Prontinho. Uhum. Bom, agora tentem fazer esta partinha daqui. Esse vetor, como vai ser este com este. Então, vamos como quiera. 1 com menos 2, tá certo? E menos 2 com 1. 1 com menos 2 e menos 2 com 1. Tá aí. Operando, aqui vai dar menos 2, mas aqui vai dar também menos 2. Aham. E menos 2 com menos 2 vai dar menos 4. Prontinho, o produto escalar deu esse valor aí. Mais um. Não está difícil. Uhum. Y com Z. Vejamos aqui. Pega 1 com menos 2 e pega 2 com 1. Isso aí. 1 com menos 2 e 2 com 1. Prontinho. E agora vamos. 2, 1 menos, menos 2 aqui. E aqui vai dar mais 2. Que somados deu zero. Alguém pode perguntar, mas espera aí, um produto deu zero, esses deveria ser zero. Lembrem, nós estamos em outra estrutura matemática. Isto são vetores. Então, estamos vendo que no produto escolar, o produto de dois vetores pode dar zero. E isto é algo que vamos usar um pouquinho mais na frente. Então, guardem essa se pode chamar propriedade, não, este caso. Este caso, quando y com z em vetores deu um vetor nulo. Uhum. Alguém também pode perguntar, mas espera aí, Ricardo. Eu fiz x com y, x com z, fiz as combinações, mas se eu quisesse fazer, por exemplo, x com x mesmo, posso? Claro que pode. E também um caso interessante. Então, se você faz x com x, é só pegar 1 com 1, mais menos 2 com menos 2. Desse jeito, né? Fazendo a conta, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. Então vai dar 1. Uhum. Aqui 2 e 2 dá 4. 1 mais 4 deu 5. Uhum. Este caso também é um caso interessante. Então, estes dois casos daqui, esses exemplinhos daqui, guardem aí, guardem aqui, tá bom? Guardem na mente. Hum. Bom, agora vem a parte de do it yourself. Faça você mesmo. Como que é? Bom, calcule o produto escalar de A com B, esses dois. Depois A com C, esses dois daqui. E também B com C, esses daqui. Pronto, então, sua vez de fazer. Agora, já. Prontinho, prontinho. Então, A com B, ficou 2 com 3, está aqui 2 com 3, lembrem se não, 2 com menos 1, 2 com menos 1. Aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar menos 2. 6 menos 2 deu 4. Legal, legal, né? E aqui, bom, aqui novamente, vamos ver aqui. A com C, 2 com 1 e 2 com 3. Primeiras componentes multiplicando, segundas componentes com segundas componentes multiplicando. Então, 2 com 1, tá certo? 2 com 3. Fazendo o produto, aqui vai dar 2, 2 e 3 dá 6, então vai ficar 2 mais 6, 8. Uhum. Uhum. Ah, agora faltaria então quem? De B com C. Então ficaria 3 com 1 e menos 1 com 3. 3 com 1, menos 1 com 3, aqui vai dar 3, aqui vai dar menos 3, e novamente deu zero. Aquele caso que a gente estava falando, né, para a gente guardar. Que caso, que terá por trás disto, né? Não percam as próximas aulas, gente, não percam. Mas agora eu tenho uma pergunta para vocês. Uhum. O que aconteceria se no lugar de A, produto escalar com B, vocês fazem B, produto escalar com A? E aqui também, A, produto escalar com... Oh, desculpem, C, produto escalar com A. E aqui, C, produto escalar com B.
Façam rapidinho e venham que quedar. Uma pausa interessante agora, né? Uma curiosidade, que é muito bom ser curioso. Então, gente, já, trabalhem de novo. Agora é mais rapidinho, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Vocês perceberam que deu o mesmo valor, o mesmo valor. Se vocês voltam e olham a definição, vocês vão ver que produto escalar ele é simétrico. Quer dizer, se eu faço x vetor, produto escalar y vetor, é o mesmo que fazer y vetor, produto escalar com x vetor. Uhum. É. O produto escalar é comutativo ou também chamam de simétrico. Interessante, interessante, né, pessoal? Oh, bom, dado o tempo, né? Vamos então. Talvez esta dica nas considerações finais é muito importante. É para a vida, na verdade, né? Aquilo que fala a Bíblia, quem acredita na Bíblia, fala tudo com ordem e decência. A ordem nos leva à decência, né? Quando não tem ordem, não é um bom caminho, não. Sobretudo na matemática, quando se trabalha com ordem, usa os parênteses certinhos, segue as definições certas, tudo funciona. Uhum. E vocês vão ter uma nota decente. Tudo bem, não acredite na Bíblia, acredite na bandeira do Brasil, do nosso Brasil, que fala ordem e progresso, né? Então, de um jeito ou do outro, a dica é sempre trabalhar com ordem. Aham. Nesta aula, só relembrando, trabalhamos e definimos alguns conceitos no plano R2, né? Vimos a importância da notação do sumatório, e também observamos isto, que alguns exemplos, o produto escalar zero, zero, né? Bom, então, gente, shalom. Se for vontade do nosso bom Deus, a gente se vê na próxima aula. Literal Lekulam.